extraordinário dia, noite, manhã, não sei que hora que você está vendo, mas se você que é empresário, você precisa realmente estar aqui com a gente nesse conteúdo. Porque hoje nós vamos falar de algo que é importantíssimo no seu negócio e muitas vezes passa batido. A imagem pessoal, o que que representa a sua imagem? O que que a imagem traz referência do seu negócio? Você sabia disso? Então nós vamos falar sobre isso hoje, vamos falar sobre a importância disso, que é valor dentro da sua empresa, né? Vamos trabalhar a nossa imagem brand, é isso? Isso, imagem pessoal e imagem da empresa, hoje como ativo de negócio, né? Sejam todas bem-vindas, hoje temos só mulheres aqui, né? Uau! Eu sou a Viviane Casanova, o Sidney também, ele é o fundador do CAI, está aqui com a gente. E hoje a gente está com esse tema, imagem é ativo de negócio, como estilo e brand, eles podem construir a sua autoridade. E temos as nossas especialistas, as nossas convidadas, a Luciana Ximenes, ela que é consultora de imagem e estilo, e ela conduz pessoa a encontrar sua melhor versão através da própria imagem. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada, Vivi. Eu quem agradeço. E temos também a Adriana da Silva, ela que é especialista em moda, em brand e estratégia e fundadora da Mind Assessoria. Seja bem-vinda, Adri. Obrigada, gente. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Hoje a gente vai falar sobre imagem da pessoa, né, do empresário como um todo, e a imagem da empresa. O Sidney estava nos confidencializando aqui que ele já sabe a paleta de cores dele. Não conta. Isso é muito importante. Então, eu queria trazer a primeira... Você quer começar perguntando? Não, Eu posso começar seguir aí, aqui? Depois eu vou abduzindo as perguntas. Vamos começar aqui fazendo uma pergunta que acho que vai servir para as duas, né? Por que ainda existe muita resistência quando o assunto é imagem, né? Seja a imagem da empresa ou a imagem da pessoa, do empresário como um todo. Você pode começar, Adri, falando isso pra gente? O que você acha? Claro, eu acho que a gente tem que desmistificar a questão do brand, né? Eu acho que quando hoje as pessoas ouvem essa palavra, o que é brand, né? Eu acho que hoje a gente ouve muito isso, ainda mais hoje que a gente trabalha com o mercado digital. E brand vem da palavra em inglês que é marca, né? Uhum. Então, a gente tem que entender que brand é construção estratégica de valor. Então, a gente gera valor com brand. Então, é muito importante, é essencial hoje a gente ter isso dentro dos nossos negócios, seja nas nossas marcas, seja a nossa imagem pessoal, o que a gente quer trazer para o público. Então, desmistificar isso. Porque eu não consigo, é porque eu sou um pequeno empresário, eu não tenho acesso a isso. Não, hoje a minha agência, ela trabalha focada nisso, com branding e planejamento estratégico para as marcas. Então, isso é acessível. Então, a gente tem que começar a elevar o nível de consciência das pessoas, entender que isso não é um bicho de 7 cabeças, que não é para mega empresas, que você não tem que gastar milhões para isso. É um estudo que a gente faz de concorrência, de mercado, enfim, e tenta entender a identidade dessa marca, que essa é a diferenciação. Qual a identidade que você quer trazer para o público, para as pessoas? As pessoas querem se identificar com as marcas hoje, quer entender que lealdade é essa que ela vai estar trazendo, gerando essa conexão, essa personalidade, né, que tudo está trazendo ali por detrás. Então, a gente começa com essa construção, assim, com os clientes. Quando eles chegam, é mostrar para eles, tirar um pouco algumas crenças, assim, que eles acham que não, isso não é para mim, isso não cabe no meu negócio, não. É mostrar que isso é uma base muito importante para o negócio dele crescer. Perfeito. E você, Lu, por que você acha que ainda existe uma certa resistência, né, nas pessoas? Eu acredito que é menos, né, mas ainda existe, né? Eu acredito que são vários mitos e muitos acreditam que não é necessário, que hoje em dia a gente vive da imagem no mundo digital, então é extremamente importante, ainda mais para você reafirmar um pilar que é importantíssimo na vida do empresário, que é o autoconhecimento. Uma vez que ele tem esse autoconhecimento, ele conhece a empresa dele, ele conhece o produto dele, ele tem esse repertório, por que essa coerência não é extensiva para a imagem? Certo. E as pessoas fazem um julgamento da gente, os estudos revelam que numa fração de 3 segundos. Então, a sua autoridade, se você vai ser comprado por coisas que são subjetivas, como confiança, a sua imagem pode
comunicar isso e por que não usar isso com intencionalidade através de uma estratégia. Perfeito isso. Inclusive vai meio de encontro com o que a gente estava falando no episódio anterior, que é a questão do valor, né? Que às vezes o empresário fala assim: o meu serviço, o meu produto não é valorizado, mas é porque você não está passando o valor para ele, o devido valor. E a marca, tanto da empresa quanto a marca do próprio empresário, é uma forma de passar esse valor. E como que, no caso da Adri, como que você faz isso? Como que você passa o valor da empresa através da marca? Existe um processo que é feito? Porque, ao meu entender, tem a conexão do público com o produto, né? Então, você se comunicar com tal público, como que é feito isso, né? Essa Quando a gente faz a parte do valorização. planejamento, a gente tem que entender, assim, o que a marca quer trazer. Primeiramente, a gente conversa com o dono da empresa, que às vezes ele está totalmente perdido. Então, assim, a gente sempre fala dessa dor, né? Qual a dor que você quer tá trazendo ali para o seu... Você conhece seu público? Muitas vezes, meu público é todo mundo. Não, gente, você tem um público específico. Isso é que a gente faz muito com as marcas, identificar um público que a maioria das marcas não conhece seu público. Eles atacam para todos os lados e acabam se perdendo. Então, primeiro entender esse público, ok, entender o público, qual que é a dor dele. E a gente vai nichando, né? Vai entendendo. Porque enquanto você não entende a dor do seu cliente, você não vai conseguir entregar um produto que atenda, um produto que gere valor para ele. Então, é criar primeiramente entender isso, né, no começo e começar a criar esse posicionamento. Seja, de repente, no digital, no físico. E através desse posicionamento, você vai gerando esse valor, as pessoas vão entendendo quem é você ali dentro daquele mercado, dentro daquele nicho, e aí que elas vão começar a te olhar diferente. E isso envolve muito no que você vai cobrar lá na frente, porque depois que você eleva o nível de consciência das pessoas, ela entende que você é uma marca consolidada, enfim, elas querem comprar de você. Então é que você também consegue aumentar, né, o seu CAC, né? Você consegue aumentar a tua margem também, cobrar um pouco melhor ali nos seus serviços. Então, às vezes, é olhar para o seu negócio e entender, olha, tem alguma coisa errada aqui. Por que eu não estou conseguindo? Então, é muito importante fazer isso. Eu comecei a fazer essa mudança do ano passado para cá com os meus clientes, e eu falo com propriedade, porque muitos clientes que eu tinha começaram a não vender mais, né? Eu trabalho com moda, e porque essas marcas não tinham esse branding estabelecido dentro da empresa delas. Elas me contratavam ali para fazer, de repente, o marketing digital, achando que o digital iria resolver tudo. Então, eu falo, hoje o meu cliente ele não entra só fazendo tráfego pago. Não é só ligar um botão que a gente vai conseguir escalar ele ali dentro do digital. Não, esquece, o jogo virou. Então, se ele não fizer essa construção antes, todo esse estudo, toda essa análise, esse planejamento, ele vai morrer na praia. É isso mesmo. É isso aí. Tem até um paralelo que a gente pode traçar hoje, né? Eu falo assim que se você tiver incoerência entre o que você vende e você, e aí dentro de imagem eu trago até a comunicação como um artigo que engloba tudo, né? Você vê, atualmente está na mídia, em todos os lugares, a história do Banco Master, né? E aí nós vimos quantos artifícios ele utilizou para fortalecer o brand, para fortalecer a marca, e tudo alinhando a pessoa física com a pessoa jurídica. Por quê? Porque no final das contas, as pessoas compram de pessoas. Sim. Você vai negociar com uma empresa, tudo bem que empresa grande você negocia com 5, 6, né? Eu estava conversando com um amigo meu que ele trabalha vendendo um grande produto, ele conversa com 5, 6. Mas quando você constrói uma narrativa através de uma comunicação e através de uma imagem que traz uma coerência, você vende passarinho voando. Exatamente, porque as pessoas vão se conectar e você vai estar reafirmando a sua coerência. E tem valores que eles são muito subjetivos. Se você tem uma imagem alinhada, automaticamente você está vendendo coerência, você está vendendo autoridade, você está vendendo confiança. E as pessoas querem se conectar e isso gera um rapport e efetivamente vai trazer novos resultados. E assim, muita gente tem dificuldade de alinhar isso. Muita gente nem sabe como fazer. O que você dá de sugestão de base? Eu estou falando porque eu fui uma pessoa que eu trabalhava, enxergava o mundo do meu mundo, andava com a gravata para cima do umbigo,
Hoje, quando eu olho essas imagens de casamento que eu fico até com vergonha de mim mesmo, né? Mas na época eu não sabia, eu E é achava engraçado que a gente olha nossas fotos, a gente vê a nossa evolução, né? eu achei um que alívio. achava que eu estava apavorando ali e tudo mais, mas eu não tinha conhecimento de fato. E eu vejo na história, na trajetória do Caio, a gente tem empresário de todos os níveis. Sim. E a gente percebe que a pessoa ela começa a ganhar dinheiro, começa a evoluir, mas o visual, aí eu falo de visual, de vestimenta, de cabelo, barba, enfim, não acaba não acompanhando. Você tem alguma sugestão básica, alguma mágica para o cara que está nos assistindo aí, não tem essa noção, como é que ele vai alinhar isso hoje? A primeira sugestão é me contratar, que eu posso ajudar, totalmente fazendo um circuito para que isso aconteça, um planejamento estratégico para totalmente personalizado. A outra questão é o autoconhecimento. A gente vai entender quem essa pessoa é, o que que ela quer passar, qual que é o produto dela, o público que ela quer atingir. Vou falar um pouco também de dress code, porque ela tem que circular em vários ambientes. E também tem a questão comportamental, porque essa coerência tem que estar alinhada com a sua identidade, com o seu comportamento e com a sua comunicação visual. Aí a gente traz tudo isso, fazer uma análise profunda, vou entender o objetivo e vou linkar tudo isso com a beleza da pessoa, que é única. Então, a gente vai desenvolvendo juntos esse acompanhamento e a pessoa vai evoluindo. E eu gosto muito de sugerir nos meus atendimentos outros profissionais para que a pessoa possa realmente ter um resultado assim efetivo. Por exemplo, um personal trainer, ele cuida do corpo da pessoa. Um empresário, quando ele está bem vestido, bem alinhado, ele tem esse profissional para cuidar dele, assim como a consultora de imagem, só que ela vai cuidar do visual. Então, acho importantíssimo a contratação de um profissional especializado para poder dar esse suporte. Acho que a pessoa pode começar a elevar o nível dela de consciência também, consumindo alguns conteúdos, tendo um líder para poder se inspirar de acordo com o negócio dele e ajustando tudo isso para a personalidade dele, trazendo esse mix que vai refletir nos resultados. Top. E a gente tem coisas básicas também, né, Lu? Porque assim, nem sempre você tá com um terno ou com gravata, que nem o Sidney falou, significa que você tá vestido. Exato. Uma mulher, não é porque ela tá com uma roupa de marca, mas às vezes tá com umas costas mostrando, com um decote mostrando, no momento que não é. Então, são coisas básicas que precisam ser, essas coisas precisam ser levadas em consideração. Então, o ponto, o que seria para você, por exemplo, o básico ali, para a pessoa assistir isso aqui e falar assim, eu não vou cometer mais esse erro, assim. O básico, você se refere a vestimenta A ou ao comportamento? vestimenta, mais a Então, isso tem que vestimenta. estar muito alinhado. Primeiro, a gente tem que pensar na questão da mentalidade, como a gente aprende sempre no CAI. Tudo vem a partir do pensamento. Então, vem o pensamento, quem sou eu, o que eu quero mostrar, começa a trazer um pouco disso. E aí você vai entender o dia a dia da pessoa, quais são os lugares que ela frequenta. Se ela tem uma empresa que é uma empresa assim que não tem tantos funcionários, que é uma área mais esportiva, não tem necessidade dela estar com um terno, embora ela esteja alinhadíssima. Então, assim, entender um pouco desse bom senso, o que se aplica para cada lugar. Eu acho muito interessante a gente respeitar o dress code. Quando você for encontrar com o seu cliente, você está alinhado com o seu asseio pessoal, com o cabelo bem arrumado, com uma barba bem feita. Não é sempre sobre investir numa peça de roupa que seja muito cara. Ela está conectada com o seu biotipo e você está alinhado nessa parte do seu asseio pessoal. Ter um cabelo com um bom corte, uma barba bem feita. Perfeito. Essa parte de o cliente se sente respeitado quando isso acontece e considerado. Isso também passa confiança, porque se a pessoa não tem consideração pelo cliente, pelo negócio dela, ela já está transmitindo isso subjetivamente. Infelizmente, a gente faz esse julgamento, é inerente à nossa vontade. Você comentou dos 3 segundos, né? Sim, sim. E é incrível, né? A gente chega nos lugares, automaticamente nossa mente faz aquela leitura, né? Faz. No marketing, essa análise é conhecida como efeito halo, né? Sim, Foi sim. um estudo aí que e realmente 3 segundos você julga todo mundo. Exato. Ah, eu não julgo nem julga. Julga. Bateu o olho, você tá E a julgando. gente sabendo disso, que a gente julga o tempo todo, a gente também é julgado. Sim. Então, se eu sei que eu vou ser julgada e que eu vou ser analisada, então eu já posso pôr uma intencionalidade com um planejamento estratégico com antecedência. A Gi falou
ela quando entrou no CAI, ela foi atrás de mim, né, no evento. Aí eu não tava lá, né? Foi até bom, né? Porque o Charles ele se veste muito mais alinhado, né? Tá sempre bem alinhado. Ela falou, Impecável, é. cara, me conectei muito com o Charles e não sei o quê. Eu falei, glória a Deus. Então isso realmente conecta, né? É o nosso olho busca o belo, o harmônico sempre. Se Então a gente identifica, compra o né? livro pela capa. É isso aí. E aí, trazendo isso para a empresa, Adri, quando a gente fala de brand, né? Porque o que acontece muito? O empresário vai criar uma empresa, vou fazer meu logotipo. Vai lá na IA ou pede para o sobrinho fazer o logotipo e acha que já é o brand. Exatamente. Mas como que é isso na prática? Quando a gente fala de brand, o que está envolvido no brand? Assim, é o logotipo? Mas porque o brand ele tem que causar uma identidade para a empresa. E o Sim. que envolve em todo esse processo? Não é só estética, né? As pessoas têm que ter esse olhar, porque quando a gente fala de identidade visual, a gente tá identidade visual, eu já falo, é visual. Então, os clientes acreditam que é só isso, né? Que é o logo, que é a tipografia, que é a cartela de cores. Na verdade, não é. É esse estudo que a gente faz antes, né? De público, de posicionamento, como que a gente vai trazer essa marca, né? No mercado. E através dessa pesquisa, que aí a gente começa a fazer, né? Nós somos designers lá também na agência, que a gente começa a fazer esse estudo, né? A gente faz um brainstorm ali e começa a criar, entender. Aí a gente sempre acaba pedindo referências também para esses clientes de outras marcas que eles, igual você falou, onde você se inspira, né? Num líder, numa pessoa, né? A gente também pede até onde você quer chegar, né? Se tem alguma inspiração de alguma marca. E a gente usa isso como uma referência, mas só como uma base, né? A gente vai fazer esse logo inspirado realmente em toda aquela pesquisa que a gente fez. Então, eu acho que como eu falei ali anteriormente, como a gente está desmistificando agora o brand, está deixando isso mais acessível cada vez mais para o ouvido ali das pessoas e dos empresários, eles estão aos pouquinhos entendendo que isso é importante. Porque eu falo que eu que sou empreendedora também, a gente vive numa gangorra ali, né? Numa montanha-russa, na verdade. E aí, às vezes, a gente fica... O que é urgente, né? E às vezes eu vejo até pelos meus clientes, assim, os comportamentos. Quando a coisa começa a ficar ruim, você começa a parar de vender, a primeira coisa que eles querem fazer é parar o marketing. Sendo que isso que não. Essa parte, toda essa pesquisa que você vai fazer atrás, todo esse brand que você vai ter, que vai consolidar você dentro do mercado. E aí que você vai conseguir alcançar, né? Sim. Então é começar a mudar esse olhar, né? Que a imagem ela é importante, que tudo isso que você faz é importante para você escalar lá na frente, e não ao contrário. Uma outra coisa que eu considero muito importante Sim. também em relação à imagem é o fato de que ela mexe com a nossa cognição, a nossa vestimenta. Então, quando você se sente bem com você, que você se sente essa adequação, esse pertencimento, isso vai mexer com a sua autoestima e isso também vai ser um propulsor para você ter melhores resultados. Você vai aumentar mais a sua performance. Sim, sim. Falando de brand, né? Durante muito tempo, eu acredito que o pequeno empresário, principalmente, ele não tem uma noção Não disso. tem. Acho que ele tem que ter um produto e vender, e a construção desse brand, por eles pequenos, ela é uma construção extremamente desafiadora, né? Por conta de recurso mesmo. Porque a gente sabe que o brand é um fortalecimento da imagem da empresa, tá? Dentro disso, até o CAI tem um evento de final de ano que fortalece o brand da empresa, mas em geral, os pequenos, quando eu falo isso, os pequenos, ele não tem visão e ele nem orçamento para trabalhar isso. Nem visão, nem orçamento. Então, o que você daria de dica aí? Eu acho que é conhecimento mesmo, né? Mas o que você acha que a gente precisa explorar, até mesmo dentro do CAI, para fortalecer isso? Porque a pessoa está muito ligada nela, né? Como ser individual, ela não vê o negócio que ela faz como um negócio. Acho que a primeira coisa é parar de se comparar, né? A gente tá falando isso quase agora, né? Então, hoje, nesse mundo digital, a gente se compara o tempo todo, né? E aí você se compara com muito grande, você fala, nossa, como é que eu vou conseguir isso, né? E a gente faz isso dentro da agência, é mostrar que não é um bicho de sete cabeças, que é acessível, e começar a lapidar esse cliente. Primeiro tem que elevar o nível de consciência, não adianta. Tem algum passo, algum pilar que sustenta o brand empresarial na sua visão? Algum pilar?
Eu acho que o próprio mercado fez isso com as pessoas, É que né? eu gosto muito de pilar, sabe? Tudo que eu faço é Sim. pilar. Você vai ver no... Sim. Vou falar do Caio ali, como o empresário se Acho que torna o que eu pilar. tô falando hoje é tentar deixar mais leve esse assunto, né? Porque o que eu vou fazer? Eu vou fazer perguntas para o cliente. Né? Qual o seu sonho? Onde você quer chegar? Personalizado. Eu preciso entender um pouquinho dele ali, porque antes da empresa existe uma pessoa por detrás ali, querendo um sonho, querendo ter um propósito por detrás. Todo mundo tem um propósito, um sonho, alguma coisa. Então, quando eu identifico essas coisas, fica mais fácil. Né? Vou dar um Aham. exemplo, as minhas clientes quando chegam, né? Elas às vezes abrem a marca ou porque amam moda, ou porque a família trabalha com isso, sempre tem alguma questão ali. Então a gente vai entender, tem um apelo emocional, não tem? É pequeno assim os detalhes, não é uma coisa tão grandiosa. Acho que o mercado faz isso, né? Coloca uns termos em inglês, deixa as coisas mais difíceis. Não, é porque a gente Dificultam está mais. conversando aqui e eu tô analisando, porque para mim, um passo a passo, a metodologia, Sim. fica tudo mais fácil de avaliar. E assim, se a empresa é igual a pessoa física, né, a pessoa do dono, ela tem que ter algumas coisas que sustentam. Então, por exemplo, muitas vezes eu quero fazer o brand da empresa, mas eu não alinho a comunicação ao que eu quero passar de imagem. É o que mais Então, eu acontece. estou fazendo essa análise. Então, eu acho que um pilar, por exemplo, o que eu quero passar de imagem seria isso? E daí, trabalhando por Talvez a outros. padronização, né, da comunicação como um todo. Porque, por exemplo, quando a gente fala de brand, para mim é assim, o que é brand? Quando eu vejo alguma coisa que eu sei que é daquela empresa, sem precisar ter logotipo, para mim isso é brand. Sim. Então, por exemplo, eu estou rodando o Instagram, eu vejo alguma coisa que eu identifico. Ah, isso aqui é de tal perfil. Eu sei por quê? Porque o brand dela me mostra que aquilo é dela. Isso é uma coisa. Comunicação, a comunicação falada, né? Então, um exemplo que eu dou é sempre a Me Poupe. Você sempre vai saber que é um e-mail da Me Poupe. Por quê? Porque tem o tom da Nath na fala. Quando eu escrevia as mensagens, tinha que escrever como se fosse a Nath. Quando eu escrevia os posts, entendeu? Tudo é assim. Então, o brand é você identificar que aquela marca é ela, sem você ver um logotipo, sem alguém precisar falar que é o nome da marca. Só que isso exige o quê? Uma padronização. E aí que entra, acredito, a padronização da imagem, da comunicação voz, né, que é escrita e falada, e da aparência do próprio empresário. Será que como o empresário fala é a mesma forma que a marca fala? E Exatamente. vice-versa? Tem que ter esse alinhamento. Esse alinhamento é um reforço da personalidade daquela marca que está criando, que no mercado ela tem uma vida. Perfeito. Exemplo, na TV, antes a gente via muita TV na propaganda de TV, né? Muitas vezes deve ter acontecido com vocês, de você ver um comercial iniciando e você saber, é de tal empresa, isso aqui é Coca-Cola. Às vezes só a música, ou só a isso. cor. Então, isso é o brand, só que o pequeno empresário acha isso besteira, né? Sim. Acha isso que não é viável. Mas quando a gente traz isso para a realidade, como que a pessoa vai saber que aquilo é seu se ele não se identifica com você, se ele não se conecta com você? Aí que entra aquilo que você falou. Qual que é o passo a passo? Primeiro, quem é você? Empresário. Quem é você? Sua identidade. Quem é o Entra- seu produto? Quem é o seu público? Exato, aí entra, tá, quem é o seu público, tá? O que você quer vender? O seu público tem dinheiro, não tem dinheiro? E essas perguntas são básicas, né? A gente fala que é básico porque a gente trabalha com isso. E depois a gente faz todo esse mapeamento, o tom de voz, Exatamente. imagem, comunicação, tudo tá. A gente faz esse trabalho mais técnico, né? Que é mais, talvez para quem tá começando a achar um bicho de sete cabeças, pra gente não é. Então a gente vai trazer isso tudo, né? Mapeadinho ali para que ele possa trabalhar. E eu vejo que isso é um erro das empresas, até eu errei nisso também, eu falo com propriedade, eu dentro da agência também, né? Eu falo que a gente faz, mas acaba errando dentro também, né? Então, eu acho que agora, a agência também está se posicionando de uma forma diferente, né? Eu mudei algumas coisas dentro dela, e eu vejo como isso é importante, assim, porque se você não traz essa narrativa, como que as pessoas vão saber? Né? Eu sempre fazia essa pergunta para mim mesma, como é que eu vou vender algo se eu não estou comunicando isso? Então, é isso que acontece, né? E aí eu fico vendo, né, de algumas pesquisas que eu venho fazendo, acho que o Sebrae tem um número, né? 80% das empresas acabam falindo em 10 anos, A né? 5 pesquisa do anos, Sebrae, ela é um pouco divergente de outras fontes, né? Mas eu acredito que 80% não chega ao 5º ano de vida. E é por isso, você começa do nada, né? Um negócio. Você só começa. Chega uma hora que isso não se sustenta. É.
E hoje eu vejo, isso é muito claro para mim, como é importante ter esse mapeamento lá no comecinho. Isso que só abrir um parêntese, eu estava num mastermind uma vez e a gente estava discutindo a questão de tipo, página feia, página bonita, página de vendas, né? E aí um dos colegas falou assim: o meu página feia vende, página bonita não vende. Aí ele chegou à conclusão, ele fez um estudo que quanto mais bonita era a página, mais desconfiança causava. Daí você fala, mas por que isso? Porque o público que ele vendia era um público classe baixa e que não tinha o hábito de comprar pela internet. Afasta. Então, o que eles. Quanto mais bonito era, eles achavam que era inacessível. Então, ele fazia uma página, um texto e um vídeo e vendia horrores. Então, tudo isso tem que entrar no seu brand também, porque às vezes você vai vender para que Precisa. público? Aí gera um ruído, aí bloqueia o rapport e afasta o cliente. Exato. Então, assim, por isso que tem que ter esse estudo por É trás. essencial. Eu lembro uma cliente minha falando que ela não deixava a vitrine muito bonita porque as clientes não entravam achando que ia ter dinheiro para comprar dentro na loja. Então, ela deixava, a estratégia dela era essa, a vitrine não era bonita para poder fazer o cliente entrar. E uma vez a gente entrou uma empresa que eu trabalhei na época, eu não trabalhava com o brand nessa época, eu era estilista da marca, né? Trabalhava com desenvolvimento de produto. E aí fizeram todo esse estudo, falaram que ela tinha que mudar a vitrine. Batata. O cliente começou a não entrar mais, porque falou, nossa, agora a marca deve estar hype, deve estar cobrando muito, não vou nem entrar. Vocês estão importante conhecer o público. vocês falando isso aí, eu tive uma experiência no escritório há muitos anos atrás, do escritório ser muito bonito, né? A sala bem organizada, equipada, e era um escritório de contabilidade, ainda é, né? E as pessoas julgavam. Mas a questão de reforçar a qualidade do serviço, a entrega e de passar do boca a boca, alinha isso. E aí a imagem, ela fica, cara, a imagem ela gera segurança. Com O certeza. ambiente gera segurança. Então eu entendi que você, na verdade, tem que comunicar em todas as pontas, né? Uma coisa que no caso que é um ambiente sofisticado, que é um ambiente bonito, que é um ambiente que acolhe, né? E a pessoa vai se sentir bem porque está num ambiente diferente. E ao mesmo tempo combinar do outro lado é o seguinte, ó, isso aqui serve para o seu bolso. Porque senão você Exatamente. acaba Afastando. Aí a gente percebe como tudo tem que estar alinhado, né? Imagem, comunicação, Exatamente. Que é o brand. tom de voz. Depois da imagem vem o tom de voz. Para as pessoas poderem ouvir a gente ou não. Agora, sobre isso que você está falando, é importantíssimo. Por isso que não existe uma regra engessada. Ah, você deve usar isso ou você deve usar aquilo. O importante é você ter um nível de consciência para você aplicar o seu bom senso do lugar e para quem. Sem deixar de ser você. Sim. E é fundamental você ter a ajuda de alguém, né? Você buscar auxílio de alguém, porque se você conhece zero, é quase impossível, né? Se você busca ajuda profissional, o seu produto é bom, você tem repertório, não, a pessoa vai caminhar para o sucesso. E frequentando o CAI ainda? É muito, muito louco Porque isso. tem muita informação no CAI, assim, aí a pessoa vai desenvolvendo, vai avançando o nível de consciência, vai tendo resultado, vai aplicando o que vai aprendendo, transformando o conhecimento na prática. Então, os resultados são Quando incríveis. aplica é maravilhoso, né? Dura quando não aplica, né? É. Já aconteceu de você pegar alguém que não aplicou, que travou? Já aconteceu isso, Lu? Ai, foi muito triste, porque assim, foi um caso de uma cliente que tem muito a ver com o que vocês estavam falando agora. Ela era uma empresária e ela não tinha um ponto comercial legal, mas a loja dela era muito bonita e as pessoas acho que tinham medo de passar. Nesse processo, ela teve um resultado incrível, ela ficou maravilhosa. Ela tinha estrabismo, ela tinha a crença da vida inteira que ela só podia usar determinado modelo de óculos. Os olhos mais cristalinos que eu já conheci, e o óculos dela, o formato do óculos cobria completamente a cor maravilhosa dos olhos dela. Então, assim, a gente fez um trabalho maravilhoso, tudo mais, só que passou um tempo, o negócio dela não prosperou. E isso reverberou na imagem dela. Então, todo aquele processo que a gente tinha feito, que ela estava uma mulher incrível,
infelizmente, mas eu acredito que ela não está num bom momento, mas ela vai atravessar essa fase. Ela associou a Conhecimento, imagem com a quebra do negócio ou não? Sim, ela teve outros fatores pessoais também que deixaria qualquer um assim muito triste. Então, a parte emocional dela, em função da decadência do negócio, fez com que ela acabasse se perder. Então, assim, a imagem dela hum, criou um ruído. E ela tem muito potencial de beleza, mas a parte emocional dela, ela se envolveu de uma maneira que. Mas eu acredito que ela ainda ela está no processo dela, vai um dia passar por todas essas fases e vai retomar a consciência e o estilo que ela criou, né? Tá. Ela abandonou o estilo. Ela Criou abandonou o e estilo, abandonou. abandonou o estilo. Só que à medida que a pessoa abandona o estilo, ela também abandona o autocuidado. Sim. Por isso que eu falei sobre o autocuidado, muito importante. Porque o autocuidado, ele passa muito comprometimento, responsabilidade. A pessoa não precisa investir horrores em uma roupa cara. Agora, se ela está com uma roupa bem alinhada e um autocuidado em dia, isso passa confiança. Falando de imagem, vocês estão vendo aí um produto, né, que emagrece rápido, né? Umas Sim. canetinhas que faz milagre, né? Você acha que aquilo sustenta a pessoa por muito tempo? O que você acha? Falando de imagem especificamente. Porque num primeiro momento, eu falo, uau, tô aqui, magrinho, vai até pra academia, né? Aham. Eu acho que é uma indústria milionária, assim, porque quem não quer Eu ficar queria ter uns magro? trem daquilo pra vender, Quem não queria viu? ficar magro, Fabricar um gente? negócio E pior que você daquele. perde a fome, né? Eu conheço algumas amigas que usam, você perde a fome. Sim, mas tem muitos médicos que fazem acompanhamento. Acho que cada organismo imagino que deva reagir de um jeito. É muito bom para pessoas que eu sei que têm diabetes, entre outras patologias, mas é um tratamento. Acho importante ter um acompanhamento médico, não ficar tomando assim de maneira aleatória, fazer os exames. E se a pessoa está comprometida com esse tratamento, com cuidar de si, que essa estética também, ela também influencia na nossa apresentação Sim. pessoal. Comunica, né, o seu autocuidado, a sua saúde. Acho importante, desde que você faça com um acompanhamento médico. Sim. E eu sei que ela ajuda a regular outras coisas que reforçam a nossa saúde, né, como as taxas do sangue e tudo mais. Então, acho que vá atrás de um profissional, um médico, e faça o seu tratamento. E Lu, onde é que você descobriu que essa imagem é tão importante assim? Como é que você descobriu? Como é que foi se despertar? E por que você se considera na condição de ajudar as pessoas hoje? Olha, a imagem eu entendi que ela era muito importante muito cedo, quando eu comecei a ingressar para fazer parte no meu trabalho como comissária de bordo nas companhias aéreas. Então, ele é extremamente importante. E antigamente, isso era levado muito a sério. Então, assim, socialites davam treinamento de postura e etiqueta quando a gente ingressava nas companhias. A gente tinha que ter essa parte de etiqueta, desse trato com o público mais diverso possível, e eu vi o quanto isso é importante. Na prática, por exemplo, eu vejo que quando é aquele dia que eu não estou tão, assim, disposta a estar comprometida com a minha imagem, que às vezes a gente está um pouco cansado, a minha autoridade é uma. Quando eu estou muito alinhada, a minha autoridade é outra. A bordo, por exemplo, a gente precisa pedir para que passageiros cumpram procedimentos de segurança e às vezes é muito rápido que a gente precisa fazer isso, porque é entre um pouso e uma decolagem, algo do tipo. Então, por exemplo, quando você está com a sua imagem, com a sua bem maquiada, com aquela cara descansada, que você conseguiu se arrumar bem, as pessoas rapidamente obedecem o que você está solicitando. Então, acho que foi esse momento o meu despertar. E aí eu comecei a entender que isso te possibilita acessos para lugares. Todo mundo pode fazer esse teste. Vai mal arrumado em algum lugar e vai bem arrumado e veja como você vai ser atendido. É diferente. Muito. Totalmente. E quando você se viu assim na condição de ajudar as pessoas Na condição de ajudar as pessoas foi quando eu comecei a ajudar minhas amigas e eu comecei a ver. Acho que um dia muito importante foi quando teve um evento na minha família e uma das amigas da minha mãe não foi se arrumar no salão com as demais e eu olhei para ela e falei assim: eu vou te arrumar, peraí.
Aí fui, arrumei, coloquei lá com algumas técnicas eu já tinha, porque eu sempre gostei muito de ler, então eu já tinha essa bagagem assim, né, com as linhas, com as formas, com as cores. Comecei a aplicar. Quando ela se olhou no espelho, maquiada, que era uma maneira como ela não costumava usar maquiagem. Aí ela ficou maquiada, eu arrumei o cabelo dela de uma maneira diferente, coloquei um batom, um acessório, um brinco. Falei, vai com esse vestido aqui. Ela quase chorou, quase chorou. E quando a gente voltou da festa, ela não ela tomou banho, mas não tirou a maquiagem. Não. Caraca, tá até hoje. Tá até hoje. Não, que Isso Tá que é até hoje. E empoderamento, teve né? uma outra também, Que que eu fiz uma maquiagem e eu tirei uma foto, porque a gente estava num lugar que não tinha espelho, e eu mostrei para ela as possibilidades, porque eu também dou aula de automaquiagem. E quando ela se viu, eu tirei uma foto dela no celular e falei: "Olha aqui como você ficou". Quando ela se olhou, ela fez assim: "Tá bom, agora tira o filtro". Caraca, olha que impacta. Você sabe, Lu, que eu tenho uma dificuldade grande na formação de palestrante, Sim. né? A gente tem que abordar isso, porque uma pessoa no palco, ela tem visibilidade, Sim. né? E com essa visibilidade, se ela não gerar um impacto através da vestimenta, através da comunicação, isso é um problema grave, né? E muitas vezes a gente se depara com gente bem turrona, assim. E é uma questão que às vezes você vê que tá doendo, sabe? Eu não sou especialista, inclusive falei pra você ir várias vezes. Lá falei, Lu, você precisa ir porque você precisa estar lá do lado ajudando. Eu não sou expert na área. E assim, é muito delicado falar com as pessoas porque elas estão muito enraizadas no modelo dela. Sim. Muitas para aceitar feedback, teve na última formação, gerou até estresse, né? Porque o feedback a pessoa tem que receber com muita abertura, né? Então é um problema grave que a gente tem das pessoas não estarem alinhadas à comunicação, ou seja, como ela se veste, como ela se porta com o que ela está falando. Então, para mim, hoje, isso é um grande desafio. Eu até criei uma Sim. estratégia de lidar com isso lá, né? A gente faz e aí tá funcionando, guardadas as ressalvas, mas eu acredito que seja algo muito importante. Eu acho que quando a pessoa procura e fala, ô Lu, eu preciso de ajuda, precisa me ajudar, me vestir melhor, Sim. é um passo extraordinário. Sim. Tem pessoas que são resistentes e reativas. Então a gente tem que ter muita técnica, mas normalmente quando a pessoa me procura, ela está aberta a receber as orientações e tudo mais. E também eu tomo muito cuidado para não sair do que a pessoa é e do que a pessoa gosta. Sim, porque é a essência dela, né? Exato. Eu Não já é o meu cheguei, gosto pessoal. eu já cheguei em empresa, a pessoa numa simplicidade, você pensa que é o faxineiro, a faxineira da É empresa. o dono. Aí é o dono. Mas, cara, assim, não é coerente. Tem que ter uma autoridade Tem que. Aí, de uma exatamente. maneira silenciosa. Exatamente. E a comunicação para falar nisso tem que ser muito assertiva. Eu acho que elevação de consciência, até que não cai, né? Para levar a consciência das pessoas é algo extremamente complicado. E me diga uma coisa, Adriana, como é que é para levar a consciência das pessoas no brand da empresa? Como é que é isso? É uma tarefa difícil. É, né? Porque é um ser humano que está ali por detrás. Da mesma forma que a pessoa tem essa resistência de mudar a própria imagem dela, ela também tem uma certa dificuldade ali de mudar a empresa, né? Então, quando você chega, olha, precisa mudar isso e isso. Ah, não, mas do jeito que eu faço sempre deu certo. Eu falei, deu certo até aqui. Se você está procurando, é porque alguma coisa já não está dando certo. Então, é um processo. Eu acho que essa coisa de elevar o nível de consciência é primeiro na pessoa, né? Exato. Porque atrás de uma empresa tem um ser humano, né, que é o Sim. líder ali, o dono, enfim. E eu tenho muita dificuldade, assim. Mas você tem números, por exemplo, essa marca, depois que a gente mudou o branding, aconteceu isso, isso, isso. Você consegue ter esses dados para passar? Porque quando tem prova social fica mais fácil, né? Sim, tem alguns clientes meus. Tem uma cliente minha que está comigo há 10 anos, 10 por aí. E quando eu comecei a trabalhar com ela, posicionamento super ruim, enfim. E aí foi quando o digital começou a crescer ali em 2015, né? 2016, foi indo, foi indo. E aí eu brinco que elas só começaram a entender o que era posicionamento depois que a loja física dela fechou.
Aí foi que ela falou, agora eu preciso mudar. E na pandemia a loja fechou, ela começou a olhar para o online com outro olhar. Então eu fiquei ali trabalhando anos, tentando introduzir o online, não conseguia. Aí teve, né, a questão aí do Covid, enfim, aí não teve o que fazer. Aí nesse meio tempo, quando voltou, e aí que ela entendeu, né, eu preciso mudar a posição da minha empresa. Aí foi quando ela trabalhou, mudou todo o VM da loja, quebrou tudo, reformou tudo, a gente mudou logo, mudou o manifesto da marca, e hoje ela já consegue atingir um outro público. Imagina que você fosse criar o brand da empresa da Lu, né? Sim. Então a Lu, toda chique, elegante, fala disso, né? Mas ela trabalha para um público que não tá tão chique assim, que tá buscando ser. Aí como é que você faria? Você faria um site mais basicão para a pessoa que tá buscando se identificar ou já ia para um padrão mais cheio de Tudo vai ouro, depender do cheio de... público que ela quer. A gente até falou um pouquinho antes de começar, né, o episódio. Tudo tem que entender quem ela quer atingir. Vamos considerar o público do Kai, Sim. que você já conhece. Como que você faria? Se ela vir com algo muito sofisticado, ela vai assustar o público. Ela tem O que... empreendedor, né, ele é meio brutão, né? Daquele dia a dia, eu tô correndo, não tem tempo pra nada. Sim. E desse jeito, ó, não deu pra fazer Aí ele vai maquiagem. olhar isso aí é pra gente fresca. ela já traz essa imagem quando ela chega, esse impacto. Aí vai ver aquele site muito sofisticado. Ela vai olhar, nossa, eu não consigo nem pagar isso. Ele nem sabe quanto que é o valor, mas ele já determina igual os clientes não queriam entrar lá na loja daquela minha cliente. Então, o público é o mais importante, gente. Você sabe que no antes começo de tudo. tive dificuldade com isso, né? Quando eu comecei a dar palestras e tal. Uhum. Porque, inclusive, me dificultava demais eu Até querer a comunicação, né? pronunciar todas as sílabas das palavras. Sim. Sabe, um português assim corretíssimo. Então aquilo me estressava. Eu percebi que aquilo distanciava das Tá pessoas. vendo? É isso. E aí eu comecei a ser mais simples, até forçar um mineirês que eu já tinha abdicado lá, né? E como é criado no meio é fácil falar, né? Só cortar, corta uma palavra aqui, corta outra ali e vai trazendo a simplicidade. E aí isso me fez conectar mais com o meu público. Eu faço isso muito com os meus clientes de marketing, né? Às vezes eu faço reunião com a equipe, aí tem alguns meninos que falam muito esses termos técnicos, né? Na área de marketing é muito Sim. comum, né? Os termos são todos em inglês. Eu aportugueso tudo, eu falo, porque a cliente não fica assustada nem com o termo, né? Se ela entende do que você está falando, então eu não falo nenhum termo técnico em inglês, eu tento o mínimo, brand eu acabo falando, não tem jeito. É bom que a galera vai aprendendo, né? Mas alguns ali numa reunião, se você fazer a primeira reunião ali de onboard, eu já estou falando inglês de novo, mas a primeira reunião ali de alinhamento, muitos termos eu tiro, assim. É importante, né? Tá Isso conecta o adaptado. cliente na hora, assim. Ele não fica assustado. Já ouvi cliente falando isso pra mim. Adri, eu gosto de falar com você porque você fala claramente as coisas. Eu sei que é por conta disso. Lá no Rota, inclusive, essa semana uma pessoa falou, nossa, você fala simples as coisas, né? É isso, você isso aproxima não é a uma arte? pessoa. Ô, Lu, Como é que é? Não é uma arte você pegar algo complexo e traduzir para as Sim. pessoas de maneira simples, onde a informação vai ser eficaz? Funciona, né? Funciona. Funciona. É tudo muito simples, né? Acho que as pessoas que dificultam, né, no final. Não, cara, é que sabe o que é? A comunicação rebuscada, você falou que a pessoa não entende, eu acho que vende. Eu acho que para vender é bom, mas para usar não serve. Eu acho que termos técnicos, sofisticados, inventar palavras. As e pessoas querem resultados. tal. Exatamente. você tem que falar, a concepção de comunicação é que o outro entenda o que você está falando. Exatamente. Então, se ele entendeu, você fez uma boa comunicação. Se não entendeu, você fracassou. Exato. E assim, a gente fica numa situação delicada, né? Porque você fala pro cara que ele precisa ter KPI na empresa dele, né? Aí ele fala, o que acha que é de KPI aí, né? Eu não sei o que é. Você precisa ter índices que te tragam aí, aponte os números da sua empresa para determinadas situações. Então, é difícil, porque o camarada, tem muita gente investindo muito na internet hoje, é um meio de comunicação amplo e difundido, e as pessoas acabam se perdendo nessa caminhada, né? E acaba virando coisa rotina, os próprios sistemas. Você compra o sistema, é tudo em inglês, né? Então, eu tô falando, mas eu não sei até que ponto isso é ruim ou bom, né? Então, Porque hoje o mercado tá globalizado, você acaba, em determinado momento, você tendo que... Mas eu acredito que as pessoas têm muito medo do inglês. Sim.
Então, o termo técnico, ainda mais em inglês, afasta um pouco para quem não conhece, para quem não é do métier. Sim. Agora, entre profissionais, facilita a comunicação. Depende do público com quem você está se alinhando. Exatamente. Não Então, tem jeito. do mesmo modo que você pensa no ambiente que você vai, o tipo de roupa que você vai usar, você também tem que pensar na linguagem que você vai usar e para quem. E eu vejo hoje que o brand ele é tão importante, essa comunicação dentro da própria empresa. Porque depois, né, eu fiz uma consultoria, assim, inclusive com a Ana Vilanga, que é aqui do CAI também, eu comecei a perceber que eu fiz esse processo dentro da agência, estou validando, eu falo que eu estou validando isso dentro de casa para validar com os meus clientes, eu vejo que a comunicação interna melhorou, porque você tendo esse posicionamento claro dentro da própria empresa, gente, você reduz tempo, né? Você gasta menos, a equipe fica mais engajada internamente. Então, o brand ele não é importante só para o externo, para o interno também. Ali para você trabalhar com a sua equipe. Perfeito. Esse daí é o trabalho de relações públicas, né? Que a gente fala que tem que ser feito com todos os stakeholders, né? Que todos os Sim, públicos, né? exatamente. Até para você contratar também. É. Porque as pessoas olham lá, a empresa acaba se tornando, nossa, essa empresa é boa, eu quero trabalhar lá. Né? Exatamente, Exato. gera desejo das pessoas As quererem pessoas querem trabalhar. O trabalhar. cliente quer essa prestação de serviço sua. Então, tudo fica muito mais claro para todo mundo. Acho que todo mundo sai ganhando. Aí toda essa comunicação passa a ser um ativo. Sim, é isso. Perfeito. Inclusive, esse ponto, a gente está quase, né, acabando, mas esse ponto que você falou da comunicação interna, o que acontece muito? A imagem vem de fora para dentro. Exatamente. E aí, por exemplo, lá fora é tudo mil maravilhas. Você chega dentro da empresa, ninguém sabe nada. Você vê um negócio de missão e visão e valores, um negócio que não faz sentido nenhum. As pessoas estão todas desconexas. Então, assim, é muito importante você trazer isso, porque não é de fora para dentro, Não. é de dentro para fora. Né? E a mesma coisa acontece com relação à imagem. Às vezes você está colocando uma imagem que não é você. Exatamente, por isso que é sobre ser, não sobre ter. Porque aí você constrói algo que não conecta com você. Aí você vai para os lugares, mas, nossa, eu investi tanto nessa roupa, fiz tanto naquilo, mas as pessoas não estão se conectando. É porque você está sendo falso naquilo que você está representando. E eu que trabalho muito com marketing de influência, né, a gente acaba contratando indiretamente muitas influencers para as marcas. Gente, se você não traz verdade, esquece, você não vende. A influencer, ela escolhe o look que ela quer, porque ela não vai vestir esse blazer rosa só porque a marca está determinando, não. Se ela não se sentir bem, o público dela vai perceber, ela não está passando essa verdade. As pessoas captam isso de uma forma tão rápida. Nosso cérebro, né, ele olha Sim, muito para isso. Não adianta mentir, gente. O consumo hoje, ele está muito conectado com a conexão da empresa, tanto que tem vários donos de empresa que estão dando mais a cara na internet e tudo mais, e as pessoas gostam disso, porque elas querem saber o que está por trás disso. Quem está por trás disso? O que adianta um empresário ir lá investir em tudo isso, atingir uma imagem legal, um alinhamento dessa comunicação toda, e a mulher dele, a esposa dele, não está inclusa nesse cenário? Aí vai ter um ruído de incoerência. É verdade. Então, tudo é extensivo, tudo. Desde a empresa até a casa dele, até o dia a dia dele. Ele tem que assumir efetivamente essa identidade. A Higiene sempre falou pra mim, eu tenho que estar melhor que tudo na sua vida, viu? Ela sempre falou. É verdade. Mas é Claro. verdade. Mas é uma O sucesso do empresário está na esposa. Investe, né? É isso aí. E assim, a gente olhando para o CAI hoje, a gente tem a maioria dos empresários aqui é uma maioria assim que é eu empresário, ele que faz tudo. Então ele vende, ele entrega, ele faz a gestão da empresa. Como que a gente poderia unir o brand com o pessoal? Uma conexão básica para ele que está começando. Vamos dizer assim, eu não tenho hoje condição de contratar a Adriana, não tenho hoje condição de contratar a Lu. Qual seria o caminho ali, por exemplo, para ele ter uma coisa básica para se alinhar e depois, agora eu tenho condição, eu posso ter um profissional trabalhando, né? Vou começar com a Lu, depois a gente vem para a Adri aqui. Hoje em dia temos muitos produtos que as próprias consultoras de imagem oferecem nesse segmento corporativo. Eu acredito que algo, de repente,
online, ele pode ter e começando Você tem a um canal criar que você produz conteúdo? Ainda não, mas Que estarei legal, vou providenciar. parabéns pra você, viu, Lu? Tá faltando conteúdo no CAI, será que você não tem? Né? É, né, Lu? Que bom. Vou Lu. deixar o link do seu Instagram Vou na É, descrição. mas deixa a pode partir deixar. de hoje, amanhã. Ó, você que tá assistindo aí, entra lá amanhã no canal da Lu, que Isso. você vai ver conteúdo pra você lá, tá? Melhorar o seu brand, beleza? Ó, a Lu tá se comprometendo aqui ao vivo. Eu escutei um compromisso? Atenção, empresários um do amém aqui? CAI. Vamos melhorar tudo isso e arrumar esse branding e É, ter Lu. um faturamento maior. É, Lu, já te lasquei hoje, viu? Pois é, A partir desafio aceito. Já vamos gravar ali agora, o primeiro post. Você até tirou ela do que ela tava dando a dica. Ela teve que se perder porque gravar, mano do céu. Tá vendo? É fácil falar dos outros, Pressão, né? pressão. Fácil falar dos outros. É, pressão. É porque eu tenho uma escala de voos também, então algumas coisas ficam um pouco mais restritas para mim, mas está no radar e em breve a gente vai. Aí você vai fazer um Divulgar pouso aí lá pra vocês. em Dubai. Gente, estou aqui em Dubai, rapidinho. Deixa eu falar uma Dubai. coisa Deixa eu pra te falar, ó, vocês. aquele cara ali que tá É. vestido, mal vestido, pobre ali, ó. Aqui em Dubai. Empresários do CAI venham fazer negócios aqui na Terra do É Ouro. isso aí, é isso aí, né? Pensa que você vai fugir durante muito tempo, né? Não vai? Tem que Não, ajudar lógico. as pessoas. Ah, ó, eu ensino você e tudo mais, mas ó, vai aí no canal do vizinho, segue ele, compartilha, que aí ele vai seguindo o cara e vai comprar de quem o conteúdo, né? Não, mas Então, já estava no radar realmente, passar algum produto nesse sentido, que possam abranger mais pessoas para a gente compartilhar esse conhecimento e que seja algo acessível. top. Por exemplo, no CAI, hoje um homem empreendedor, ele pode também vamos fazer alguma coisa para as ladies CAI, Claro, para que olha. elas possam também se conectar, também elevar o nível de consciência, para elas poderem também ter resultados melhores nos negócios, com os clientes, ter esse rapport instantâneo, para que elas possam ser ouvidas, para que elas possam fazer vídeos que inspirem, que as pessoas tenham desejo em consumir o produto de qual segmento, seja qual for, de cada um deles. Extraordinário, ficou bom isso. Aí. Perfeito, hein? Foi um pitch top esse. É, vamos ver agora. Vou colocar em prática. Dri, você quer deixar um recado também? Assim, Acho que para os pequenos, né? Eu sinto essa dor, que eu trabalho muito com clientes de médio e pequeno porte, que acredito que também seja o público hoje aqui do CAI. Inclusive, eu estou lançando uns produtos novos agora para esse ano, entendendo essa fatia do mercado, que são produtos mais acessíveis. Então, eu dou uma pré-consultoria ali, eu faço uma reunião online também, né? uhum. Não ter esse deslocamento, eu consigo fazer uma pré-análise ali e ajudá-los, né, de uma forma mais assertiva, assim, mais rápida, uma análise maior ali, faço algumas perguntas, não vou fazer um planejamento estratégico ali muito a fundo, mas consigo já dar um direcionamento e em breve eu vou começar a divulgar isso também. Top. O Perfeito. CAI, lembrando o seguinte, o CAI é um funil. A gente Sim. não restringe, nosso papel é apoiar o empreendedor de todos os tamanhos. Legal. É óbvio que se você for pegar no Brasil, tem muito mais pequenos empresários, pequenos empreendedores do que grandes. Então, a gente tem até ali na apresentação agora, 75%, se a gente Legal. dividir em nível 1 para maiores, 2 e 3, que são os menores que estão iniciando, então nós temos 75% de nível 3, 15% de nível 2 legal. e 10% de nível 1. Então, dentro do CAI tem gente com potencial. Né? Eu Legal. conheço Sim, gente do sim. CAI que vende produto de ticket razoável, né? Então, Ótimo. dá para se fazer muita coisa. Só que tem que ir peneirando, né? Levando a consciência para você encontrar seu cliente. E o trabalho que a gente faz é justamente isso, transformar pequenos e grandes em agentes multiplicadores, né? Então se torne grande e volta para ajudar esse pequeno. Esse é o nosso horizonte. E é legal ver essa Muito bem. transformação. Viu? Isso é um Perfeito. propósito maravilhoso. É isso aí. Então, Quantas famílias não são beneficiadas? nossa, através cara, desse trabalho? eu tava sentando aqui, vendo os meninos falar aí e pensando, cara, é um universo eu nem tenho hoje mais consciência disso, porque hoje a Vivi pega o conteúdo, ela sai passando para os outros. Então, essa é a grande questão, né? De não fica mais restrito a mim. Né? Eu trabalho pra caramba, óbvio, né? Eu gosto muito do que faço, mas cada Delegar pessoa é do CAI, importante. o Wagner,
né? Não sei se vocês conhecem, ele Sim. atende tanta gente na empresa. Todo mundo que bate lá, ele vem aqui, vamos conversar. Legal. E outras pessoas, o Pedro, enfim, tem muita gente doando no CAI, sabe? E essa teia de doação é o que, para mim, que é o mais importante, é um legado que eu quero deixar. É que faz parte da mentalidade próspera, Amém. né? É isso aí. É verdade. É isso Então, um aí. empresário de sucesso, ele é detentor desse conhecimento. Então, assim, ele é abundante, ele ajuda. Cara, me dá tanto prazer, mas me dá tanto prazer. É algo assim, eu falo para toda a galera, eu falo, ia lá, o Conexão no Controle. Hoje eu tava conversando com a moça que ajuda lá em casa, ela falou, seu Sidney, você tá meio cansado, chegou tarde ontem, levantou cedo hoje, final de semana você fica 3 dias lá em pé, dando treinamento. Eu falei, Santana, de fato, cara, no final de cada dia eu tô moído. Uhum. No início do outro, eu não tô 100% revigorado, pelo contrário, eu tô moído. Quando chega no domingo à noite, fala, missão cumprida, eu tô arrebentado. Esse dia eu já tava falando com a Rerê, quando chegar, daqui a uns anos, eu não sei como é que vai ser isso não, porque o negócio tá pegando. Mas é um prazer tão grande de estar lá, de, sabe, transformar a vida, literalmente. O Bruno falou, cara, essa formação mudou minha vida, mudou meu cenário, mudou meu jogo. Muitos Você pega e testemunhos aplica, muitos de testemunhos. transformação. Eu já O meu escutei também, eu acho que eu já falei vários. várias vezes em mentorias, né? Eu acho que a agência, né, a minha agência, ela tem 10 anos, mas do ano passado para cá, virou um 360, assim. E legal. foi nas mentorias do Kai, na sua, Sidney. Que é isso, eu tive que, é isso, a gente faz pro outro, né? Mas você não olha pra sua. Você vai deixando ela de lado e você fala, cara, E gera desafio também, porque é se movimentar, né? A Luz sentou aqui agora, falou, vou entregar, já tomou uma eu aí, vou já puxar falou, ela depois também. poxa vida, vou ter que gravar, não quero Novidades gravar. em Tava lá breve. puxando ela também. Cara, você Novidades já em imaginou, breve. não Sim. tô dentro de um avião, toda linda, maquiada, cheia de gente, aviãozão, filmando. Cara, isso gera engajamento. Gera. Sim, gera Total. muito. As Gera. pessoas Bota nesse gostam avião aí de muito vez do em universo quando, da aviação e de viagens. Não é? Gostam, Então, cara. gostam. Dica de maquiagem rápida, ó. Dica de Tudo maquiagem rápida vamos fazer o seu skincare. Tanto E conteúdo vai, bacana, né? É isso aí. Tem Parabéns, muito, Lu. muito Parabéns. conteúdo legal que dá pra linkar Você- esses assuntos. Lu, você vai voar. Bom, gente, terminando aqui, né? Vambora, que já ia passar. Você viu que o que aqui tá bom. Aqui no CAI, esse network é muito forte. E eu quero agradecer imensamente, parabenizar você que chegou até o final aí, assistindo dicas, sugestões. Se você pegar 5% do que a gente falou aqui hoje, conseguir colocar isso no seu negócio, já vai fazer a diferença. Então, gratidão aí às meninas maravilhosas. Hoje eu estou aqui no Harém, fantástico. Obrigado, meninas. Obrigado, Vivi. É isso aí, obrigada, meninas, por aceitarem o convite, por estarem aqui. Com certeza, assim, o que vocês compartilharam vai ajudar muito o pessoal que vai estar assistindo, né? Se você ainda não está seguindo o canal, segue, curte o vídeo, compartilha que vai ajudar muito. E a gente se vê nos próximos. Gente, deixa eu fazer um adendo. Os próximos episódios vai ser com a Adriana, né, Sidney? Adriana. Ela vai estar aqui no meu lado, junto com o Sidney, operando aí o KaiCast. Seja bem-vinda, Adri. Obrigada, agradeço aí o convite. Tô É isso feliz, aí. tô empolgada. Que bom. Top demais. Sucesso para vocês. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, né? A gente aprende É muito, isso aí. né? Muito. Aqui é uma aula todo dia. Gratidão. Obrigada, gente. Valeu. Deus abençoe. Beijo. Beijo, tchau, tchau.